Parece que quase tudo o que você sabe sobre a criação pode estar incompleto. Gênesis capítulo 1 esconde segredos profundos sobre o universo, a origem da humanidade e o propósito de sua vida que você nunca viu antes. Prepare-se para mergulhar em um estudo revelador com ferramentas poderosas, teologia, crítica textual e exegese. A gente está inaugurando uma verdadeira mentoria sobre teologia no nosso canal e a gente vai mostrar isso para vocês hoje. Você está pronto para descobrir a verdade por trás do texto mais antigo e debatido da história? Começando por Gênesis capítulo 1, versículo 1. O princípio absoluto. Em hebraico transliterado, se pronuncia Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. A tradução literal para o português significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos fazer o estudo da exegese, palavra por palavra, e entender o significado por trás desse verso. Começando por Bereshit. No princípio, refere-se ao início do tempo, espaço e matéria. Não é o tempo relativo, como quando, mas absoluto. O começo de tudo que existe fora de Deus. Bará significa criou, verbo usado exclusivamente para a ação criadora de Deus. Indica a criação a partir do nada, ex nihilo, algo que só Deus pode fazer. Elohim, essa palavra significa a forma plural de El, mas com o verbo no singular bará, plural de majestade. A tradição cristã vê aqui um eco da Trindade, confirmado depois em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Hashamayim vet haaretz, os céus e a terra. Significa um merismo, expressão que representa todo o universo criado. Céu igual espaço espiritual e material, e terra igual matéria, mundo habitado. Entendendo a teologia da criação, Deus é transcendente, cria fora de si mesmo, sem depender da criação. Deus também é soberano, inteligente, pessoal, ordenado e bom. A criação não é caótica e nem cíclica, como muitos mitos pagãos semíticos da época, mas linear e moral. E comparando os contrastes com os antigos mitos da criação, a gente tem elemento da criação em Gênesis, ordem, palavra divina. Muitos mitos mesopotâmicos, como o Enuma ou Elish, abordam violência entre os deuses. Já um elemento de matéria, em Gênesis a gente tem a criação feita por Deus. Nos mitos a gente tem, como Enuma ou Elish, matéria eterna moldada por deuses. Elemento humanidade. Em Gênesis, a gente tem imago Dei, corregente. Nos mitos, a gente tem escravos dos deuses. Elemento Deus. Em Gênesis, um só, santo, pessoal. Nos mitos como Enuma e Elish, que são mitos mesopotâmicos, a gente tem muitos deuses imorais e imperfeitos. Então, implicações filosóficas e cristãs desse primeiro verso. Começando pelo A. Deus é a causa primeira, refutação de qualquer sistema panteísta ou materialista. B. A criação é boa, ordenada e significativa. Rejeita o dualismo gnóstico, matéria igual mal, e também fundamenta a dignidade da vida humana, o valor da natureza e o trabalho. E C. Deus é distinto da criação. Contrapõe-se ao panteísmo, politeísmo e naturalismo. E as aplicações espirituais que a gente aprende nesse primeiro verso é que Deus é o início de tudo, toda a cosmovisão verdadeira começa com Ele. Se Ele criou tudo, Ele é o dono de tudo, inclusive da nossa vida. A criação aponta para a glória de Deus, assim como aponta na referência de Salmos, capítulo 19, versículo 1, e Romanos, também capítulo 1, versículo 20. Continuando o nosso estudo, a gente agora vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o estado inicial da criação. No hebraico transliterado, a gente vai ler Vera Hetz, Yahetá, Tohu, Vohohu, Veshkof, Alpenei Terron, Veroash Elohim, Mareshef, Alpenei Hamahim. E traduzido para o português, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos fazer a exegese palavra por palavra, começando por Tohu Vavohu, sem forma e vazia. Expressão única no hebraico, ocorre apenas em Jeremias capítulo 4, versículo 23, e em Isaías capítulo 34, versículo 11, e refere-se a um estado caótico, desordenado, inabitável, mas não necessariamente maligno, e pode significar que a criação ainda não estava formada e nem preenchida. Estrutura e a vida ainda não haviam sido organizadas. Terron significa abismo, palavra ligada às águas profundas, simboliza caos primitivo, mas Deus já domina sobre ele. Muito usada em mitologia babilônicas como o símbolo dos deuses, A água era muito usada, por exemplo, e um exemplo disso era Tiamat, Em Gênesis, a gente desmitologiza
utiliza essas ideias. Ruach Elohim, Espírito de Deus. Ruach significa espírito, vento ou sopro. Pairava, Merashef, verbo usado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, para uma águia que protege e aquece os seus filhos. Então, o sentido de pairava é que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo e sobre as águas, e ele estava começando a criação, então ele estava começando a proteger e aquecer a criação, né? E a imagem de Deus está presente, ativa e trazendo ordem ao caos. Teologia do verso. Qual que é a teologia que a gente aprende nesse verso? Antes de qualquer palavra criadora, Deus já estava sobre tudo, sustentando tudo. A criação começa num estado em potencial, esperando a ordem e a palavra divina. Já temos aqui a ação das três pessoas da Trindade explícita. Deus Pai cria no verso 1, Espírito pairava no verso 2 e palavra é proferida, que é em João capítulo 1, versículo 1, o verbo é Cristo. Agora vamos fazer o estudo de Gênesis, continuando, capítulo 1, versículo 3 a 5. A primeira palavra. Que haja luz. Em hebraico transliterado, vai Homer Elohim, He-Ri-O, vai Reor, vai a Elohim, Het-Raó, Kitov, vai Ardev, Elohim, Berrim, Raior, Uverrim, Hashoket, Varrikirá, Elohim, Lahó, Onrum, Vela Roshek, Kará, Laila, Varri, Erev, Varri, Voker, On, Rechad. Tradução: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Exagese. E a Ró, vai ri, Ró. Literalmente, seja luz, e foi luz. Demonstra o poder do Criador, da palavra de Deus. Ele fala e acontece. A luz aparece antes do sol, que será criado no quarto dia, o que mostra que a luz inicial era independente dos astros físicos. Ela emanava de Deus. Agora vamos para a segunda palavra. Vai-Ra, Elohim, Het-Ra, Or-Kitov. E viu Deus que a luz era boa. Primeira vez que algo é chamado de Tov, bom em hebraico. Avaliação moral e estética. Deus não apenas cria, mas julga e aprecia sua criação como boa. Agora vamos para a outra palavra, que é vai-Ra-Vedel. Fez separação. Deus separa a luz e as trevas. Ato de ordenação e distinção. Tema central da criação. A criação é feita através de ordem e separações funcionais. E vamos entender a teologia da luz agora. A luz é o símbolo da presença de Deus, como é representado em Salmo 104, versículo 2, e também em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Teologicamente, é a introdução do bem, da revelação e da vida. O dia 1, Yom Reshad, dá início ao tempo, outro elemento criado por Deus. Implicações filosóficas. Deus é a fonte de toda luz, ordem e existência. O mundo não veio do caos por acaso, mas por uma decisão pessoal e racional. A realidade tem propósito, direção e moralidade desde o início. E no próximo vídeo da próxima aula, vamos estudar sobre a teoria do intervalo, que é a Gap Theory. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Comentem se vocês ficaram com dúvida. Me perdoem o hebraico, porque eu não sou tão bom em falar hebraico. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar com seu amigo que sempre quer estudar um pouco de teologia e compreender mais sobre a Bíblia de uma forma mais dinâmica e mais aprofundada, né? Então esse é um conhecimento que vocês vão ter de repente num seminário de teologia e que a gente está tentando trazer aqui para o YouTube para ensinar vocês, e que o Espírito do Senhor ilumine cada vez mais a vida de vocês e abençoe cada vez mais.